Bom, ao vivo pelo Facebook, mais uma edição do programa O Ponto da Política, hoje quarta-feira, dia 6 de dezembro, nosso primeiro programa do mês, começando agora, e como sempre, uma parceria, Fábio Cristiano, Chicão Salgueiro. Tudo bem, Chicão? Tudo bem, Fábio Cristiano, um prazer a gente estar novamente juntos aqui, tentar levar as notícias, como sempre fazemos aí, para os nossos seguidores, né? Nós começamos nosso programa falando das manchetes da edição de hoje. Uma pesquisa mostra a avaliação negativa do Congresso Nacional. E você também acompanha uma análise sobre a participação dos partidos políticos no governo central. Mudança na Constituição pode proibir uma nova eleição de ex-presidentes da República. Leonildo Gordo é denunciado e investigações continuam para apurar se outros vereadores e ex-vereadores de Pinhais também cobravam parte dos salários dos funcionários. Lembrando, nosso programa é ao vivo pelo Facebook, toda quarta-feira, sempre às 19 horas, e retransmitido pela Rádio Comunitária FM Nova Pinhais, toda quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Você acompanha ou pelo rádio, 98.3, prefixo, ou pela internet no fmnovapinhais.com. Antes de iniciarmos, eu quero registrar, alguns amigos já estão curtindo essa transmissão, o Daniel Isaías, a Rosicler Mari Portes, e o Maicon Sala. Iniciando o nosso programa, começando sobre a pesquisa que avaliou negativamente o Congresso Nacional. Essa pesquisa foi realizada pelo Datafolha no final do mês passado, entre os dias 29 e 30 de novembro, e ouviu mais de 2.700 eleitores. E, de acordo com esse levantamento, 60% dos brasileiros desaprovam o Congresso, os 513 deputados e 81 senadores. Esta pesquisa do Datafolha apontou que apenas 5% aprovam os congressistas. Aliás, Chicão, desde que foi feito esse levantamento pelo Datafolha, desde 93 é o índice mais alto de rejeição da nossa casa. Te surpreendeu essa questão? Não surpreende não. Justamente pela conduta que os nossos parlamentares estão tendo no Congresso Nacional. Você veja só, uma infinidade de deputados federais imputados, denunciados na Lava Jato, metidos em negociatas, fazendo negociatas para votar as medidas impopulares do governo Michel Temer, e no Senado a mesma coisa. Então, evidentemente que essa enxurrada de notícias que todos nós recebemos todos os dias em relação à conduta e o desempenho desses deputados, o desempenho pífio desses deputados, isso realmente traduz esses percentuais negativos. Então, o Congresso Nacional precisa se reavaliar, precisa tomar vergonha na cara e fazer com que as medidas sejam tomadas, sejam decididas sem negociata e sempre tendo cuidado, evidentemente, com o país, com as finanças, mas também com a população brasileira. E falando ainda sobre o Congresso Nacional, a base do governo federal é composta por vários partidos. E os seus integrantes são responsáveis pelas aprovações das propostas do governo, como, por exemplo, a reforma trabalhista e a previdenciária que vem sendo discutido no momento. Chicão, nessa questão, fazendo uma análise, como você vê, os partidos colaboram, apresentam, discutem esses projetos nacionais, ou seria apenas a questão de, assim, eu te apoio em troca de um ministério, em troca de nomeações de cargos? Olha, Fábio Cristiano, os partidos políticos que compõem o governo, e não só esse, os anteriores também, não têm um projeto de nação, ou se tem, não apresentam. Apenas orbitam em volta das vontades de quem está no poder, e isso também acontece nos estados e nas câmaras municipais, onde os parlamentares, os partidos, ao invés de apresentarem projetos, formularem projetos de ações para a nação, eles não apresentam, eles ficam ali na rabeira, ficam ali como fosse um puxadinho dos executivos. Isso
demonstra realmente a falta de criatividade e a falta de vontade política em os partidos realmente realizarem as tarefas, as ações para que foram eleitos. Porque os partidos políticos, Fábio Cristiano, os partidos políticos são os pilares da democracia. Os partidos políticos têm que existir, têm que continuar existindo dentro da legalidade e, evidentemente, respeitando aí essas novas leis eleitorais e cláusula de barreiras, etc. Mas, para encerrar esse assunto, eu diria que os partidos políticos pecam, tanto na União, nos estados e nos municípios. Partido político, infelizmente, na grande maioria, são apenas uns puxadinhos dos executivos. Ainda acrescentando uma questão nesse ponto, quem é base vota a favor, troca de cargo, e alguns da oposição, se não tiver, entra para só criticar. Sim. Não de forma construtiva, não de forma analítica, de uma forma de reflexão. Olha, depende de quem está fazendo essa crítica, de quem está analisando, de quem está criticando. Porque oposição tem que existir, seja em qual for o governo que seja de direita, que esteja no poder, ou seja de esquerda, a oposição ela tem que existir. É obrigação dos parlamentares fazerem oposição, mas oposição construtiva. Não aquela oposição cheia de picuinhas, cheia de diz que me diz, que é oposição mesmo, ver se realmente o determinado projeto que tenha sido, que esteja em votação, se ele realmente faz bem aquele município, aquele estado, se faz bem ao Brasil. É isso que os parlamentares têm que ter vergonha na cara. Não vou dizer que são todos os parlamentares, mas a grande maioria. Antes de trazermos mais informações, eu quero registrar a participação de alguns amigos aqui pelo Facebook. Quem que nós temos lá? Temos lá o Rico Ricoleta, o Anderson Pioco, vereador do PSD. Também temos a Márcia Caiado, boa noite a todos. O Maicon Sala lá em cima. Maicon Sala. Também o Rogério Rolim. Temos o Ademar Ademar Nios, esse é o amigo lá de Foz do Iguaçu. A Bruna Fernandes, o Passarinho Pinhais, boa noite, grande abraço. Um abraço, Passarinho, esteve recentemente dando entrevista semana passada. César Luiz Augusto. A Luciana Santos, lá da Faculdade Unicesumar de São José dos Pinhais. Um abraço para o pessoal de lá. Ela e a Cristiane estão acompanhando a edição do Ponto da Política. Um abraço às duas. Também temos o César Luiz Augusto, o Celso Benglin. Temos políticos, mas precisamos de estadistas que pensem o futuro e não as próximas eleições. Tá certo você, Celso Benglin. É isso que precisamos em nosso país, tanto nos municípios, como nos estados, como na União. Precisamos de estadistas, de gente que pense um projeto de nação. Trazendo uma notícia que repercutiu bastante nas redes sociais, Chico, foi a repercussão da demissão em massa da Faculdade Estácio, que demitiu, uma vez só, uma paulada única, 1.200 professores. Essa questão se adequou da reforma trabalhista? Olha, se adequar dessa forma é bem fácil. Se é como saíram nas redes sociais, nós não temos uma informação oficial da faculdade, então não podemos também acusar. Mas, pelo que está rolando nas redes sociais, foram demitidos 1.200 professores e vão contratar agora, na base do contrato mesmo, e não do registro, outros tantos professores. Isso são consequências da reforma trabalhista. Essa reforma que veio foi botada a goela abaixo da população brasileira e que traz também consequências nada boas, ou nem muito boas, para o trabalhador brasileiro. Esperamos aí que isso possa ser revertido no futuro, mas tudo depende de quem for eleito presidente do Brasil ano que vem, qual o partido, qual a ideologia, qual a visão de mundo, qual a visão de Brasil. Então, nós temos que analisar bem a eleição do ano que vem, quem nós vamos votar. Deputados, principalmente, nós temos que nos preocupar, até, vou fazer um adendo aqui, nós temos que nos preocupar até muito mais, além de eleger o presidente ou uma presidenta, não sei, nós temos que nos preocupar e analisar quem nós vamos mandar para a Câmara Federal, que é a Câmara Federal que decide as coisas para o Brasil.
O Senado cuida das coisas do Estado brasileiro. A Câmara Federal cuida das coisas do Brasil, aquilo que vai atingir diretamente o povo brasileiro. Então, é bom que a gente fique de olho nisso. O que chamou a atenção foi um volume muito grande, né? 1.200 pessoas numa Pois só. E tem mais empresas que estão fazendo com essa onda do trabalho intermitente também, né? Isso vai gerar novos capítulos. Sem dúvida. Vamos trazer mais informações, mais amigos aqui no Facebook. Quem mais temos aqui? O Alberto Seika, o Rogers Volpato Soares. O que o Aldemar Neus falou lá em cima? Boa noite. Nossos parlamentares hoje só votam por interesse deles, não se preocupem em nada com o povo ou com o país. Mas é o Brasil que temos hoje, depende de nós para mudar. Também o nosso amigo o Diego Romano, professor. Diego Romano, um abraço para você, pessoal, né? Diego Romano, não sei se é do PSOL, mas ele é uma pessoa ativa, um ativista político aí em nosso município, professor, em São José dos Pinhais, mora em Pinhais. Trazendo agora as informações do Estado, falando da movimentação para a eleição do ano que vem para o governo do Paraná. Os irmãos Dias têm um compromisso muito sério, Chicão, de acordo com eles, que não vão trocar a candidatura. Que o Osmar sai ao governo do Estado e o Álvaro Dias sai a presidente pelo novo partido que ele estava, Podemos. Você acredita, embora eles se comprometeram a honrar essa questão, você acredita nessa palavra que vão realmente cumprir? Olha, é o seguinte, duvidar ou acreditar é difícil. Nós estamos aqui comentando sobre aquilo que nós vemos, não é verdade? Por exemplo, o Osmar Dias deu declaração aí que os adversários é que estão colocando que ele poderia sair a governo a senador e o Álvaro Dias a governo do Estado. E ele nega veementemente que isso não vai acontecer, que isso não pode, que não tem como, etc. e tal. Mas eu acredito que ele esteja construindo um caminho para chegar ao Palácio Iguaçu. Se lá para frente tiver que mudar, tiver que fazer alguma mudança, pode ser, não tem como, né? Nós não temos bola de cristal aqui para dizer, não, ele não vai fazer ou ele vai fazer. Né? Eu acredito que todos os políticos que estão aí no Paraná, eles têm que pensar o melhor para o nosso Estado. Eu espero aí que... E as eleições do ano que vem serão umas eleições bastante disputadas, bastante acirradas. Mas um aspecto é fato. Essa mudança do Álvaro muda completamente o jogo do Paraná. Sem dúvida. Se caso venha a acontecer, possibilidade, isso pode vir a acontecer ou pode não acontecer. Mas se caso o Álvaro vier para o governo do Estado, realmente muda de figura. O cenário político, o cenário eleitoral muda bastante de figura. Né? E falando ainda sobre o Osmar, na sexta-feira, na semana passada, dia 1º de dezembro, teve um encontro com o senador Requião. Já começaram a trocar figurinhas, conversar com a possível costura do PDT com o PMDB. Aliás, o Requião até meio que se escalou para ser o coordenador de campanha. Você acredita também? Olha, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. São personalidades políticas com cacifes eleitorais elevados no nosso Estado, né? E tudo pode acontecer. O Requião tem um cacife eleitoral grande, o Osmar Dias também tem, o Álvaro Dias tem, e agora resta saber se essas conversas, que são normais e devem acontecer de forma pacífica, enfim, de forma objetiva, essas conversas devem acontecer. Elas acontecem sempre, tanto nos municípios, quanto para presidente da República, ou para governador do Estado. É bom que aconteça e que as coisas venham vindo à tona, né? E a gente vai divulgando aquele material que a gente recebe dos partidos políticos, né? E falando ainda sobre o Osmar Dias, ele, ontem, teve um encontro com o Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, e também com o deputado estadual do PSB, o Luiz Cláudio Romanetti. O papo foi para conversar sobre propostas para o Paraná. Mas o que me chama a atenção é que é o grupo do Beto Richa. Sim, veja só,
como acabei de falar agora há pouco, tem que conversar com todas as frentes. Evidentemente que tem que fechar com uma. Tem que fechar porque é o seguinte, as frentes, cada frente tem uma visão de mundo, tem uma visão de futuro, né? Então, é importante ele receber o Romanelli e o Valdir Rossoni. Agora, resta saber se ele que chamou ou eles que pediram a reunião. Pode parecer que não, pode parecer, mas não tem nada a ver se chamou, se pediu. Não, tem a ver, sim, claro que tem a ver, é importante isso. Claro, quem tomou a iniciativa, se é o Osmar que está atrás de apoio, ou se são esses que estão indo atrás do Osmar para vendo que ele tem, talvez, um futuro brilhante aí pela frente, talvez, entende? Então, tem que ver esses interesses, essas reuniões, evidentemente, que todas elas são baseadas em interesses políticos partidários, sem dúvida. E não é pecado isso. Conversar não é mal algum, não há mal algum. Não, sem mas essa questão da conversa é porque, embora existam vários nomes, mas os dois principais como musculatura é o Osmar e o Ratinho. Então, os demais participam... Olha, nos dias de hoje, a gente pode dizer isso, mas é difícil a gente afirmar, não, é somente os dois, porque de repente sai uma terceira via aí. Pode acontecer. É que as pesquisas indicam pelas pesquisas, não, sem dúvida, não, polarização e tudo, mas de repente pode sair uma terceira via e que pode modificar. Olha o caso da Prefeitura de Curitiba, olha na disputa do Dutti, o Fruit e o Ratinho, né? Pô, estava ali e tal, né? Entendeu? O Ratinho estava lá com uma terceira via, etc. Né? Então vamos ver aí o que vai dar para frente. E falando ainda sobre essas costuras, como o Palácio Iguaçu, o senador Roberto Equião, que aliás também é presidente estadual do PMDB, se reuniu ontem com o presidente do PT, o ex-deputado Dr. Rosinha. Nesse encontro foi discutido a aliança entre PMDB e PT para as eleições do ano que vem. A ideia do Requião é que também procurar outros partidos, como o PV, o Rede, o PPL e o PCdoB, para reeditar uma frente esquerda que polariza os partidos da base de apoio, de oposição ao governo Beto Richa. Você acredita numa união da esquerda aqui no Estado? Ou... Olha, eu penso que digamos, a salvação, a continuidade, ou o pro-bem das esquerdas, ela se unir. As esquerdas têm que se unir. A direita se une quando precisa. A esquerda também, cada partido tem sua visão de mundo, sua forma política, sua forma de ver as coisas, sua forma de vontade de governar, enfim. Né? Mas eu acho que esses partidos devem conversar e tem que procurar outros partidos que não sejam somente esses partidos aí. Alguns estão, PT e PMDB no Senado, o PT, com alguns do PMDB, alguns no Senado estão sempre juntos, né? Não é o PMDB inteiro. Claro, Cátia Abreu, que foi expulsa, Otávio para ser expulsa, enfim. Então, essas alianças, é claro que nacionalmente falando, no Congresso, é um tipo de relacionamento. Nos estados, acontecem outros tipos de relacionamento. E nos municípios também. Pode ver, os municípios se reúnem aí abacaxi com laranja, com banana, enfim, né? Várias siglas se reúnem para chegar ao poder. Eu acho que conversas têm que existir nesse sentido, sim. Vamos registrar a participação dos nossos amigos aqui pela internet, pelo Facebook. O Agostinho do Aviário, o Valmor Stedley. 2018 será o ano do trabalho, intermediamente e terceirizado. Os grupos empresariais jogarão pesado nessas transferências de contratações anteriores para futuras baseadas em nova legislação e sem direitos trabalhistas que vinham mantendo, né, como conquistas da era Vargas. Orlando Maranhão, Jorge Andrade, Reinaldo Ribeiro, quem mais aqui? O Ari Lima, o Arizinho, a Maria Helena Salvavila, o Valmor, já falamos. Eu queria comentar sobre o que o Valmor disse, Fábio. Valmor, é uma honra tê-lo
aqui ter você acompanhando o nosso eu sei que é um militante pedetista, brisolista, né? Eu sei da tua história, você foi presidente da juventude do PDT, tinha uma ligação muito estreita com o Leonel Brizola, e você tem uma visão bastante ampla das relações políticas. É muito legal, e esses teus comentários aí, realmente, a gente só tem que corroborar com esses teus comentários. Obrigado pela participação tua e dos demais que estão aí, como Orlando Maranhão, Jorge Andrade, quem mais ali, o Ari Lima, etc. Quem mais aqui? A Celeste Domênico. Domêncio. Domâncio. Domênico. E o Valmor, já falamos aqui. Voltando a trazer mais notícias, falando de uma situação inusitada da Assembleia Legislativa. Em dezembro de 2015, a ALEP ela aprovou um projeto da autoria da Maria Vitória, deputada do PP, que instituía o Dia da Conscientização de Doenças Raras no Estado. Pela proposta, esse dia seria comemorado todo ano em 29 de fevereiro. Esse projeto foi, inclusive, sancionado pelo governador Beto Richa e virou lei. 2 anos depois, a deputada teve que apresentar, agora, né, um projeto modificando a lei, pois percebeu que não é possível comemorar anualmente no dia 29 de fevereiro. É que dia 29 de fevereiro só existe ano bissexto, e o projeto que muda a lei foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Evidente que é uma coisa pequena, né? Uma mudança, mas é assim, uma falha, vamos dizer. Pois é, Fábio. Passando despercebido pelo governador. Não, pelo autor, pela comissão, pelos deputados. Exatamente. Pelo vereador. Aí eu faço uma comparação, e sem entrar em defesa, em mérito e tal. Você lembra quando apareceram aqueles recibos do Lula da TAP, se eu não me engano, de 31 de junho, que junho tem 30 dias. Pô, a imprensa caiu de pau em cima, né? É claro, guardadas as proporções de uma situação, uma outra. Mas esses lapsos acontecem, mas passar por uma comissão, pelo governador, por um montão de gente, e os caras perceberam 2 anos depois esse detalhe, pô, é muita falta de atenção da deputada, do governador, da comissão, de quem conferiu, de quem assinou, não é verdade? Quem digitou, né? Realmente é hilariante. Dá a sensação, a percepção de que se for um projeto de menor expressão, ele não tem a devida atenção. Quando, na prática, todo mundo é igual. Pode até ser que isso aconteça, mas eu tenho lá minhas dúvidas se fosse um projeto. Não estou dizendo que esse não seja um projeto importante, enfim, não estou. Quem sou eu para avaliar a qualidade do projeto ou não? Mas eu digo assim, pô, poderia acontecer com um projeto, por exemplo, aí de aumento de luz, de água, é claro que não é o deputado que faz, né? Mas, por exemplo, um outro projeto mais importante mesmo, né? Um projeto que fosse atingir a população de uma forma bem mais importante ou alguma coisa necessária, né? Então, é lamentável. É hilariante. Não é lá bicho de 7 cabeças, mas dá para ver que, olha, essas assessorias aí tão feias, hein? Mais amigos participando aqui pela nossa transmissão, lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, a Rádio Comunitária FM Nova Pinhais retransmite nosso programa a partir das 11h30 da manhã. Participando aqui o Valmor, já falamos, deixou mais uma mensagem, acompanhei os comentários, amigo Chicão, em geral, partilho das mesmas impressões. Gosto do bate-papo de vocês, acompanho sempre que possível. Abraços, também o Biratan Duarte e o Ajinan Baracate. Esses são os nossos amigos que acompanham aqui o programa Ponto da Política, sempre ao vivo pelo Facebook. E daí amanhã a gente tem que lembrar também que sempre no dia seguinte, além da rádio, né, Fábio, a gente posta no blog do Chicão Sumavila. Sim, no blog do Chicão. No meu blog também. Também no teu blog também. Vai acompanha. Lá. No blog do Fábio Cristiano. Não tem como não deixar de assistir. Não tem como. Trazendo mais informações da política nacional, sobre uma pesquisa que mostrou que diminuiu a rejeição do ex-presidente Lula. A rejeição ao ex-presidente Lula para a disputa da presidência em 2018 atingiu o menor patamar
desde novembro de 2015, quando começou a série do Datafolha, que realiza os levantamentos. Nessa pesquisa recente, realizada em 30 de novembro, a rejeição de Lula foi de 39%, primeira vez que caiu a patamar menor que 40%. Chicão, mesmo bombardeado e respondendo os processos, Lula mantém uma gordura. ele tem o seu eleitorado fiel. Né? Fazendo uma brincadeira aqui, né? Parece massa de pão, quando mais bate, mais cresce. Né? Mas é o seguinte, ainda é a maior rejeição. Né? Os 39% ainda é entre os pré-candidatos, né? A maior rejeição. Mas é de se levar em conta também que o Lula vem sendo atacado na imprensa diariamente, sendo falado, e mais esse processo que responde, mais outros que está envolvido, enfim. E o nome dele continua aí. Talvez seja reflexo dessa caravana que ele está fazendo, né, no Brasil afora, fazendo, enfim, conversando com a população, que ele se predispôs a fazer há algum tempo, e está fazendo isso, né? E a tendência é que quando a eleição começar, caso ele consiga sair candidato, se não for cassado pela quarta região aí do Tribunal Regional Federal, né? Enfim, se a justiça não cassar o Lula, evidentemente que vai ser um nome forte nessas eleições. Agora, não dá para a gente prever o futuro de ninguém. E até pelas pesquisas, tem um distanciamento dele e do Jair Bolsonaro. Sim. São os dois nomes que estão se polarizando. Exatamente. Eu acredito até que se o Lula continuar nessa caminhada e não for cassado, enfim, ser o candidato do PT, eu acredito que o Bolsonaro também vai crescer. Agora, eu penso, tem aqui não é convicção, é um achismo meu, que se o Lula for barrado, eu acho que o Bolsonaro perde gás. Entende? Porque daí eu acho que as coisas se ajeitam e é outro candidato ali que vai despontar. Ainda falando sobre essa pesquisa, outro nome também que não está tendo um crescimento é o Geraldo Alckmin. Sim, Geraldo Alckmin, por enquanto é quieto. Ele tem um problema muito grande agora, para que ele vai assumir a presidente do PSDB. Você veja só, o PSDB nessa parafernália, nessa desgraceira, usando uma expressão bem chula, essa desgraceira que se encontra o PSDB. Está no governo e não está no governo. Falei lá no mês passado. É a direita, ou é a esquerda, ou é centro. O que é o PSDB? Para ele acertar esse partido que vai pegar agora, aí passa dezembro, janeiro, fevereiro, o pessoal está tudo viajando, está deputados, presidente partidário, estão viajando para cá e para lá, é evidente, vão se encontrar aqui, acolá e tal. Mas eu acredito que é pouco tempo para o Alckmin reunificar esse PSDB que está esquartejado no Brasil inteiro. Assim, principalmente a sua cúpula, né, que, claro, abrange de vários estados brasileiros. Né? O PSDB está esquartejado, está ruim, está difícil decolar esses pedaços. É uma tarefa muito árdua que talvez até tome muito tempo do Geraldo Alckmin em campanha. Mas as coisas são assim mesmo. Mais amigos aqui pelo Facebook, o Rafael Cassoli, o Beisola Carlos, César Luiz Augusto. Caso Lula não seja candidato, quem poderá ser indicado por ele? No caso do PT, tem algum nome? Fernando Haddad, no princípio? Olha, aí depende de quem. Eu acredito que se o Lula não for possível sair candidato, enfim, evidentemente que vão buscar algum nome. Dentro do PT, o nome que mais expressivo até 2016 era o Haddad, mas ele perdeu a eleição, ele não se reelegeu. Né? Mas é um nome que poderia ser trabalhado. Será que o Lula pegar na mão dele, como o Lula pegou na mão da Dilma e levar, vai dar o mesmo efeito? Né? O PT sofre de lideranças, e isso há que se reconhecer. Que nem no tempo do Brizola, o PDT sofria de liderança, era o Brizola liderança, e até hoje não tem uma liderança nacional, nem o presidente do PDT, o Carlupe, não tem a liderança que tinha o Brizola, e tem, inclusive, com a opinião pública, uns amavam, outros detestavam, mas, enfim, não tem a mesma expressão junto à opinião pública.
Aqui também participando, o Álvaro Burgolê. Salve, salve, uma pena termos a cultura de o povo votar com o estômago, principalmente porque o estômago não tem memória. Orlando Maranhão fez uma pergunta aqui, que eu mandei no comentário. Eu vi uma notícia que Sérgio Moro pediu apoio a Temer para condenar réus em segunda instância. Isso não seria direcionado ao Lula? Queria saber a opinião de vocês. Mas você ouviu uma conversa, que Sérgio pediu apoio a Temer. Não sei se o Temer tem esse poder, não. Não tem, isso aí é tribunal, só as teleporte era uma influência lá, chegar e cutucar um ou outro, não sei, mas eu acho muito difícil que seja verdadeira essa notícia. E o Álvaro Borbolê lá, um grande abraço para você, Álvaro, daqui a dias vamos fazer um outro programa com você aqui também. E o Amarílio da Silva também entrou agora, acompanhando a nossa transmissão. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, quase a meia hora do programa, Chico. Vamos trazer mais uma notícia. Aquela ali essa aí, mudança aqui. A mudança na Constituição pode proibir uma nova eleição de candidatos que já tenham exercido por 2 vezes o mandato de chefe do Poder Executivo. Essa mudança é uma proposta do senador do PSDB, o Paulo Bauer, e apoiada por outros senadores, é uma PEC, né, proposta de emenda à Constituição, que está aguardando a designação da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, ela atinge os cargos de prefeito, governador e presidente da República e proibirá um ex-executivo a disputar eleições majoritárias, mesmo que esse tenha exercido essas funções de forma não consecutiva. Chicão, por que tomar essa medida? Porque se é uma democracia... Ainda se fosse o terceiro mandato, era até plausível, né? Mas agora, mudar isso... Não seria uma questão justamente para que nós teríamos o Lula e o Fernando Henrique, seriam prejudicados. Fábio, só para o tempo que você viu, e depois é sobre a Câmara Municipal, que então vamos... Bem, é o seguinte, essa iniciativa vem de um PSDBista, um senador do PSDB, Paulo Bauer, de Santa Catarina. Desde 2016 está lá. Você veja só, mudança de regras durante a partida. Praticamente, né? Olha, dá para entender que isso é uma clara ideia de mais uma tentativa, como nós falamos alguns programas atrás, que esta seria uma possibilidade de barrar o Lula. Eu não estou aqui defendendo se o Lula tem ou não tem que sair, é outra história. Mas é uma forma de parar o Lula. O Fernando Henrique não sai mais candidato. E não tem. Tanto é que já foram feitas pesquisas aí que nem influenciar em voto, mas ele influencia para os dele. Se ele for pedir voto, ele não consegue atingir um percentual aceitável, né? Então, evidentemente, pode ser que seja mais uma forma de tentar barrar a candidatura do Lula, vindo de um partido de oposição que pretende chegar ao poder, e isso, digamos assim, é uma prerrogativa que o deputado tem para fazer. E se ele faz, acredito que legalmente não tenha nada que impeça, né? Então as coisas vão acontecendo assim. E a última informação de hoje é aqui do nosso município. O Ministério Público do Paraná denunciou o ex-vereador de Pinhais, o Leonildo Gordo. Ele é acusado de praticar por 37 vezes o crime de corrupção ativa e falso testemunho. E de acordo com o advogado do Leonildo, o Robson de Oliveira, que concedeu entrevista à Rádio Banda B, o cliente dele vai responder o processo em liberdade e não está foragido porque é um habeas corpus do tribunal que revogou a prisão de Leonildo. A denúncia faz parte da Operação Racha, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que investiga desde novembro deste ano a prática de divisão de salários de assessores parlamentares comissionados que seriam obrigados a entregar mensalmente parte do salário a alguns vereadores de Pinhais. Além de Leonildo, outras 4 pessoas também foram denunciadas, incluindo 3 assessores. De acordo com o GAECO, essas investigações continuam para apurar se outros vereadores e ex-vereadores do município também cobravam parte dos salários. Caso se confirme a participação dos parlamentares, o Ministério Público pode incluir na denúncia o crime de organização criminosa, além de corrupção passiva, conclusão, falso testemunho e improbabilidade administrativa, Chico.
O Ministério Público tinha informado na segunda que um vereador já estaria, né, envolvido, então foi confirmado hoje que é o Leonildo. Você veja só, como as notícias correm, às vezes, de uma forma maldosa até. Há dias atrás, estavam falando que o Leonildo estava foragido, saíram vários comentários, enfim e tal, né? Que estaria, uns confirmando que ele estava foragido. Nós já publicamos que estaria, né? E às vezes não é assim, ó, o advogado falando que ele tinha um habeas corpus e tudo, e o cara estava em tratamento de saúde lá no Rio Grande do Sul. Então a gente, antes de acusar, não se trata de defender ninguém aqui, mas antes da gente acusar uma pessoa, né, é bom que a gente comprove, primeiro vá atrás dos dados, veja se é isso mesmo, né? Agora, evidentemente, se for verdade que o Ministério Público consiga comprovar mesmo tudo isso aí, é importante que seja esclarecido. E ver também que os ex-vereadores, porque no passado saíram muitas denúncias aí de ex-vereadores que estariam fazendo. Eu não sei, não tenho prova nenhuma. Dentro da Câmara Municipal, que estariam fazendo esse tipo de negociata, né? Mas, se isso for verdade, 37 meses dá 3 anos. 3 anos de racha. 37 meses. Cada ano tem 12 meses, 3 anos e 1 mês de racha, né? Eu torço para que, né, como a própria nota do Ministério Público diz, que ex-vereadores e atuais vereadores, né, estão sendo investigados. Só que o Ministério Público não fala quantos vereadores e nem nomes. Então, isso pode prejudicar outros que talvez, ou que nunca fizeram isso e tal, podem entrar no mesmo balaio aí, né? E ver assim, olha, são 3, 4, 5... 16, 15, muito grande. Exatamente, que fica, exatamente, é uma situação muito ruim. Eu imagino a situação que os vereadores todos estão passando, aqueles que não fizeram, que não cometeram nada disso, principalmente aqueles que nunca cometeram isso, né? Então, isso prejudica um pouco a imagem da Câmara Municipal de Pinhais. Como a investigação continua, né, que é uma necessidade, é preciso, logo, né, devemos ter a divulgação de outros nomes. Olha, vamos ver, ou a negação de tudo isso, né? Podemos ter a divulgação de outros nomes de vereadores de Pinhais, ou a negação de dizer, não tinha mais, era só esse, ou era só esse mais um, ou esse mais 2, ou esse mais 3, ou de ninguém mais. Tudo é possível, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Ponto da Política. Quem que nós temos? Temos nossos amigos aqui, o Orlando Maranhão já deixou um abraço, aqui o Rodrigo de Bróbrio, o César Luiz Augusto deixou uma mensagem aqui. Imagina se tiver delação premiada para o Leonildo. Vai ter gente de cabelo em pé. Foi bom até lembrar isso aí, que o Leonildo, a crise, né? O Leonildo teria dito também, nós estamos aqui, eu falei, teria dito na semana passada, atrasada, ao menos saiu no Facebook, alguém postou lá. Que o Leonildo disse que vai denunciar desde 2004. Se é verdade ou não, a gente não sabe. E até dizemos aqui, se o Leonildo não falou isso, que nos desculpe por esse comentário, mas que saiu no Facebook, isso aí saiu, não foi da boca do Leonildo que nós ouvimos isso. Se despedir, mais um programa feito? Opa, legal, muito gostoso, muito bom, é uma satisfação ter todos vocês aí sempre nos acompanhando, e pedimos aí que compartilhem o nosso vídeo, né? Compartilhem, comentem com seus amigos, e a gente agradece a participação, e até a próxima quarta-feira, se Deus permitir. Um grande abraço a todos, e para você também, Fábio. Mais um abraço a todos os nossos amigos que estiveram acompanhando essa transmissão, também um abraço a você, Chicão, e obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, e quarta-feira que vem
Você acompanha a partir das 19 horas, ao vivo, pelo Facebook, mais uma edição do programa O Ponto da Política. Grande abraço e até lá.